Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje aqui está comigo aqui a Xuca, está aqui comigo. Eu acho que ela quer participar. A Ele, ao Senhor, toda a honra, toda a glória, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber o louvor. A respeito de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Você que é cristão, o seu filho está desviado, ele foi apresentado na igreja desde criancinha e hoje está desviado. E de quem é a culpa? Se a culpa não é sua, a Bíblia está errada. Então de quem é a culpa? O texto diz o seguinte: instrua ou ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando envelhecer não desviará dele. Então, se o filho for instruído e está desviado, quem é que está errado? Ou a Bíblia está errada, ou a instrução não foi feita devidamente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, porque o texto é separado. É um conselho, e após o conselho, Dona Maria está ali na cozinha. Após o conselho, vai vir um resultado, e o resultado tem que ser positivo. O conselho é ensinar o menino no caminho que deve andar. Para nós cristãos, qual é o caminho que nós devemos ensinar, Dona Maria? A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Tá. E na época de Salomão não tinha Bíblia. Como é que seria? Os pais ensinando o que eles sabiam de Deus, passando para eles a experiência. Deve ser isso. Mas aí acontece que eu estava ontem na igreja, eu não vou citar aqui os nomes, e eu fiz essa crítica. E o que aconteceu? Que a maioria ali tinha filho desviado e que chegaram criança na igreja. Então todos, exatamente todos, foram contra mim. Dizendo, não, a Bíblia está certa e eu também estava certo. Não tem como. Se a Bíblia está certa no conselho e o pai lá instruiu certo e a criança está, hoje homens velhos estão desviados, alguém tem que estar errado. Se a instrução foi certa, o resultado só podia ser um. Não iria se desviar. Se desviou, tem problema nessa instrução. E eu simplesmente não tenho nenhuma dúvida de estar do lado da Bíblia. Então o que acontece? Se acontece que... Desculpa, eu estou com a tosse. Se acontece que desviou e recebeu a instrução, só tem duas opções aí para o que tem acontecido. Ou a instrução foi mal feita, que eu acredito que é 99% dos casos, 99%. A instrução foi mal feita, não foi devidamente de acordo com o que a Bíblia diz. Essa eu posso até botar 100%. O que acontece? Vamos lá, instruir o filho, como a maioria das pessoas fazem hoje, é levar ele forçado para a igreja. Muitas das vezes não tem como deixar em casa. O casal tem um filho, ele é criança, ele é adolescente, não pode ficar sozinho em casa, então tem que levar ele para a igreja. E eu sei perfeitamente o que acontece. Não quer ir e quer brigar, quer não sei o quê, e o filho vai, tu vai, acabou, e pega, e leva, e vai brigando. Eu já vi isso na porta da minha igreja, já várias vezes. Os pais chegar com o filho brigando, tu vai ficar quieto lá, que não sei o quê. O que acontece? Então o que falta aí é um diálogo. Primeira coisa que falta é um diálogo. E a outra coisa, a instrução, nós não temos como comprovar que ela foi certa, porque ninguém está na casa de todo mundo para ver essa instrução acontecer. E a instrução certa, mesmo que a pessoa vai falar a palavra corretamente, precisa de outra coisa que é muito importante. Precisa da atenção do filho. Porque quando se fala de evangelho para crianças e adolescentes, porque muitas das vezes o culto, infelizmente a gente tem que dizer isso, o culto se torna chato,
porque é uma palavra muito avançada e a criança não entende. Então ela não vai prestar atenção no pastor falando coisas de doutrinas de igreja. O culto se torna chato. Então, muitas das vezes, os pais estão ensinando o filho, mas está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. E ele finge que está prestando atenção para acabar logo aquilo e ele poder fazer as coisas que ele gosta. É como na escola, é simples. O camarada está estudando, ele é obrigado a ir, os pais vão obrigar ele a ir para a escola. Na escola ele é obrigado a aprender, porque ele vai ter que fazer uma prova, nessa prova ele tem que ter uma média de aprovação, e ele vai aprender. Mas na cabeça dele ele vai falar assim, por que eu estou aprendendo matemática, por que eu estou aprendendo ciência, se eu vou ser MC? Na cabeça dele. Se eu vou ser jogador de futebol, para que eu vou usar isso? Mas ele é obrigado a passar por aquele período de escola. A mesma coisa é o jovem, o adolescente, a criança em casa. Ela vai ouvir o pai, porque tem que ouvir, tem que apresentar relatório, mas na cabeça dele ele não quer saber disso. Ou então a instrução correta não é falar, é fazer ele entender. É fazer ele pensar, é fazer ele raciocinar. Ele tomar uma decisão do que está sendo falado e do que está sendo preparado para ele, que já está preparado para ele lá fora, lá no mundo. Principalmente hoje, quando ele chegar no ensino fundamental e no ensino médio, ele vai ser bombardeado o tempo todo com ensinos de marxismo, evolucionismo, hoje é ideologia de gênero, todas essas coisas vai estar na cabeça dele lá. Aí, o que o jovem vai pensar? Eu, quando estava na escola dominical, eu falei isso ontem na igreja, o pessoal não gostou. Aí o aluno é um mecânico, o professor é um mecânico, o professor é um vendedor de hambúrguer, a professora é uma manicure, é uma dona de casa e ela que vai ensinar a Bíblia para ele. Aí ele vai chegar, por exemplo, numa faculdade, ele vai ter um professor com, muitas das vezes, graduação, pós-graduação, mestrado, quem sabe até doutorado. Aí ele vai fazer uma análise. A minha professora, o meu professor na escola dominical, ensinava que era assim, assim, assado. E o meu professor aqui na faculdade está ensinando exatamente ao contrário. Eu vou acreditar em quem? Em quem é uma pessoa simples que não tem estudo nenhum, ou vou acreditar num camarada que tem todos os estudos aí, todos os canudos, né, que o ensinamento pode dar para a pessoa. Ele vai fazer a lógica. Ele vai ir atrás do professor, porque mesmo ele não está interessado nas coisas da igreja. E muitas das vezes a pessoa está na igreja porque ela tem medo. Ela só precisa de um simples ensinamento para ela largar tudo. É o chamado crente Tim Maia. Conhece o crente Tim Maia? Conhece, Dona Maria? Não, né? O crente Tim Maia é aquele que quer um motivo para ir embora. Ou então o professor falou uma coisa para ele, ele vai bater na cabeça dele e falar, era isso que eu precisava, pronto, largou a igreja. E é isso que acontece. Por quê? Porque a criança não é instruída nem em casa devidamente, nem na igreja devidamente. A criança não é preparada. E o que nós temos de evidências científicas verdadeiras para combater a evolução e de evidências filosóficas e também da sociologia para combater o marxismo e todas essas coisas, e as igrejas simplesmente não têm interesse nenhum de ensinar isso, entendeu? A criança, o adolescente, o jovem sai da escola totalmente despreparado porque vem lá fora, e lá fora ele vai encontrar a resposta que ele tanto busca e que não conseguiu encontrar na igreja porque não foi devidamente instruído e vai se desviar. É isso que acontece. Então a instrução ela tem que ser bem aplicada e ela tem que gerar um efeito na criança ou no adolescente para que ele possa ter certeza do que está sendo instruído para ele é uma verdade. E muitas das vezes a pessoa acha que só você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir o pastor. Isso não é instrução. Isso não é instrução. Isso aí é um mandamento que não é nem mandamento bíblico, é um mandamento do pai. Instruir, primeiro que para instruir você tem que conhecer. E a pessoa não conhece Bíblia, não conhece palavra, vai instruir o filho desvia, a culpa é de quem? E não quer assumir a culpa, quer brigar, quer fazer um monte de coisa. Entendeu? E é isso que se faz. Eu estou aqui fazendo a instrução aqui, ó. Ali, ó. Olha como é que está a criatura ali, ó. Olha como é que está prestando atenção. Vê se isso aqui vai.
Entendeu? É por aí, então é desse jeito. Ou então instruir devidamente, primeiro, tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, como é que você vai instruir alguém de uma coisa? Como é que você vai ensinar uma coisa para alguém se você não conhece? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é fazer com que a criança, o adolescente, absorva o que você está ensinando. Não é simplesmente ele ouvir para te agradar e depois ele esquecer tudo e voltar para a vida dele. Ele tem que saber o que realmente é verdade. Para quando ele for combatido lá fora ele entender perfeitamente o que está em questão. Ele tem duas coisas. Uma é falsa, outra é real. Ele tem que entender que a realidade é Deus. E não a filosofia, nem a sociologia marxista, nem a evolução de Charles Darwin, nem essas coisas. O que ele tem que saber é a verdade. E a verdade só pode ser aplicada verdadeiramente por quem conhece a verdade. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querido Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.